tudo isso que foi dito até agora, todas as informações que você trouxe, e sempre essa coisa que é organizada e estruturada para que homem e mulher não deem certo. Por exemplo, nas festas como os carnavais, as micaretas por aí, é comum ver as mulheres seminuas, direito delas, problema delas, não estou aqui para questionar isso, mas colocam um adesivo, não é não. O cara já tem medo hoje de olhar para uma mulher porque ela pode se sentir invadida. O seu olhar foi invasivo, você está passível ali, inclusive, de responder na justiça. Mas essas mesmas mulheres que vêm para as festas e colocam adesivo não é não, as mesmas que se dizem feministas, fazem vídeos e gravam dizendo que só tem viado, que homem de tal lugar não gosta de mulher, que é um absurdo. E tudo pode. Agora imagina se um homem faz um vídeo e coloca lá, na cidade tal, as mulheres não gostam de homens. Então, depois se você falar sobre o que o Anderson pediu aí, a questão do filho fora do casamento, do ponto de vista bíblico, por assim dizer, qual é a sua visão sobre isso? Certo. Eu vou responder logo essa questão que o senhor propôs e passo lá para a questão do filho fora do casamento, que é outra polêmica muito complicada. Mas vamos lá. Eu digo sempre, se a gente quiser de fato entender o que está acontecendo com o mundo, a gente entra em desespero. E eu acho que essa é a intenção dessas pessoas, é causar caos, é desespero. Porque assim, nunca se ouviu tanto mulher pedir respeito, mulher dizer que não é objeto. Em nenhuma época do mundo você ouve tanto falar sobre. E hoje é a época que elas estão mais nuas, mais se sexualizando, sexualizando a elas mesmas, sexualizando as crianças, seus filhos. E assim, são cenas dignas de sites pornográficos, de conteúdo adulto. E isso eu estou falando no Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook. Eu uso mais essas redes como exemplo, porque eu não posso muito tocar na questão do Facebook e Instagram. Por quê? Porque, querendo ou não, vai ter gente da minha cidade, vai ter gente da sua cidade, vai ter uma vizinha, uma pessoa que você conhece de vista que está fazendo isso. Então eu me mantenho nessas redes grandes para usar como exemplo, para eu não tocar em pessoas próximas. Claro que a carapuça vai servir se ouvir o que eu estou falando, mas não vai dizer que eu estou falando diretamente, porque não estou, né? Diretamente não. Então, assim, a época em que as mulheres mais se sexualizam, mais se comportam como animais, porque para mim é um comportamento animal, tá? Tanto de homens quanto de mulheres, mas vamos tratar aqui do que está em foco e da causa e efeito, né? Quando eu costumo tecer essas críticas, alguém chega assim, não, mas as mulheres não fariam se os homens não consumissem. Beleza, mas os homens não consumiriam se as mulheres não fizessem. É um paradoxo. E aí? Agora, vamos lá. Aonde é que está a maior força? É no homem que consome ou na mulher que produz? Se ela não produz, o homem vai consumir o quê? Então aí você é uma pessoa inteligente, conseguiu colocar na balança e entender o que eu estou falando. Ou a mulher é um bicho sem cabeça e sem pensamento, porque eu vejo que alguns querem tratar assim, porque quando coloca a culpa exclusivamente em cima do homem, para mim está tratando a mulher como um objeto, que não sabe o que quer. E eu acho que é muito pelo contrário, porque se você for conversar com uma pessoa dessa e falar, mulher, se valorize, ela vai te tacar 7 pedras. Entendeu? Porque para ela a valorização é aquela merda ali. O empoderamento é aquele. E a gente sabe que. Eu sempre digo, ó. A sociedade antiga, tá? Ela nunca foi machista da forma que pensam. As pessoas que não têm cultura, sem conhecimento, costumam olhar a opinião de alguns homens e o sistema de alguns países como algo machista e arcaico. Só que o que acontece? Esses homens sabiam que se dessem liberdade sexual para as mulheres, a sociedade se tornaria o que tem se tornado hoje e pior. Porque a mulher tem um grande poder de influência em cima dos homens. Né? Eu vou usar um exemplo simples. Quando a mulher diz assim que eu gosto de bandido tatuado, né? Cara moreno tatuado com cara de bandido, adivinha o que o cabeça fraca que quer aquela beldade vai fazer? Exatamente, ele vai inventar de parecer um bandido para ficar com aquela mulher. Ele vai comprar um carro, ele vai botar um sonho, alguma coisa. Então, achar que a mulher não tem poder de influência sobre o homem e forte, você já percebe que essa pessoa não vive uma realidade. Então, assim, quando as sociedades antigas e até o próprio sistema bíblico impunha algumas restrições ao comportamento feminino, era por um motivo muito simples, manter a ordem social. E é uma questão histórica, tem livros que falam sobre o comportamento feminino, você vai ter autores, pensadores, filósofos que por muito chamam de machistas por causa das frases. E sim, era um pouco pesado, mas quando você entende o nível que a sociedade está hoje, tu entende que o que o cara falou não era tão pesado. Tá? Ele só não usou palavras muito rebuscadas à linguagem de hoje, porque, óbvio, naquele tempo a linguagem era muito mais culta se a gente for comparar.
Então, quando você chega e vê o que Salomão fala sobre a mulher adúltera, sobre, um exemplo, um dos salmos, um dos provérbios mais pesados de Salomão, né? Procurei entre mil homens um que fosse digno, achei um. Procurei entre todas as mulheres uma digna, não achei uma sequer. E alguém acha isso pesado. Mas a moral da mulher, ela é construída através da moral do marido. A moral da filha é construída através da moral do pai. Deus estabeleceu algo simples. Macho e fêmea, Adão e Eva, como o apóstolo Paulo vai dizer. Porque primeiro foi criado o homem, não a mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem e não o homem por causa da mulher. E aí, quando ele vai falar de cabeça, porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Quando você entende que existe uma ordem natural e que Deus estabeleceu e impôs limite a essa ordem e que por desrespeitarem, pode olhar. Quanto mais autonomia a mulher tem na sociedade, mais moralmente degradada ela se torna. Vamos dar um exemplo? Que eu sempre falo. Para a mulher moderna, liberdade é sexo. É causar cobiça alheia. É se sentir desejada pelo máximo de homens possíveis. Então, quando tu pega uma mulher que está em alta, imagina uma mulher que está em alta. Vamos dar um exemplo aqui. Jornalista, Ana Paula Padrão. Né? Jornalista em alta, uma mulher rica, de sucesso, tem tudo o que quer. Essa mulher precisa ser desejada por homens, sexualmente falando? Será que precisa? Será que ela já não é completa com tudo que tem? Pior que não. E aí tu pega uma senhora daquela e fica na internet, pagando peitinho, falando que pegaria novinho, e os caras lá. Por quê? E é interessante esse fenômeno, que a mulher é um poço sem fundo dessa emoção. O filósofo Carl Lang, ele coloca a mulher, não só ele, mas Platão também vai colocar a mulher no aspecto do amor eros, né? Você tem ali o ágape, o logos, e você tem o amor eros, tem vários outros, né? Filhos, e você tem o eros. O eros é aquele amor da luxúria, é aquele amor que sempre quer mais, quer desejo, quer, né? É a luxúria. Então, os filósofos gregos colocavam a mulher nesse aspecto e o homem no logos, né? Hoje a gente já não coloca mais o homem como logos, a cultura cristã, porque a gente delonga isso a Deus, né? Deus é o logos, é o todo. Então a gente coloca o homem ali no aspecto de ágape, de filhos, né? E por aí vai. Então, os filósofos colocavam. E hoje você percebe que, tipo assim, ó, um exemplo, a mulher tem 1000 caras ali, 1 milhão comentando que ela é linda e maravilhosa. Se aparecer um comentando que ela não é tudo aquilo, ela para tudo que está fazendo para dar atenção. Por quê? Ela precisa do ego sempre, da unanimidade, né? Da unanimidade das pessoas exaltando o ego dela. E aí você olha para mulheres famosas que não precisariam se expor a tal coisa, não que as não famosas não precisassem, mas, tipo assim, a desculpa muitas vezes da mulher entrar na prostituição, ou se vender, ou querer pix na internet, que não é exclusividade de puta profissional hoje, infelizmente, a desculpa era o dinheiro, era a dificuldade. Mas quando tu tem mulher que construiu uma carreira dentro do jornalismo, na televisão, fazendo a mesma coisa, e aí você percebe que não existe diferença, seja pobre, rica, negra, branca, amarela, cristã ou não cristã, quando tu percebe que não existe essa diferença por não existir um freio moral, uma punição, você percebe que é um problema crônico hoje, que, independente da mulher ser feminista ou não, se ela não tiver regra, acabou. E aí é onde a gente entra dentro da questão do casamento, que eu sempre digo. Hoje o casamento é um negócio tão complicado, porque assim, as mulheres de antigamente, elas estavam prontas para o casamento, né? A mãe ensinava a filha, tem que fazer isso, tem que saber fazer a casa. Então, você chegava ali, a menina com 12, 14 anos, sabia cozinhar, sabia fazer tudo. E ela já estava pronta para casar. Hoje, nenhuma mulher foi feita ou está pronta para o casamento. Então, como é que alguém acha que vai dar certo um casamento hoje dessa forma? Se incutem na cabeça das mulheres que elas são princesas, mas sem terreno, sem ter trono. Como é que tu vai dar isso? Se você casou com a princesa e você é um trabalhador comum, né? Porque botar na cabeça dela isso. Só que é uma princesa que se comporta, né? Muitas vezes como uma vadia. Então, você tem todo esse comportamento que é reforçado nas mulheres de empoderamento, porque o empoderamento nada mais passa pela veia sexual da coisa. Não tá falando de trabalho, não tá falando de respeito, não tá falando de grandeza, não tá falando de ser o que ela quiser, até porque se a mulher quiser ser uma dona de casa, ela vai ser atacada. Ponto. Então ela não pode ser o que ela quiser. Ela só pode ser o que não presta nenhuma visão, e aí a gente entra. Nenhuma visão cristã. Todo esse sistema está aí simplesmente para uma coisa. Para quebrar, desrespeitar aquilo que Deus estabeleceu. Que é o homem cabeça, a mulher disjuntura. Simplesmente isso aí, e não tem discussão. Porque quando você olha, qual o motivo disso? Muitas vezes, logicamente, matematicamente, você não vai conseguir explicar. Mas espiritualmente você consegue. É desestruturar a sociedade que Deus
idealizou como perfeita. Macho e fêmea, marido e mulher, seus filhos. Você pode ver que tudo caminha para destruir isso. Então, qual é a matemática? Não fecha. Logicamente, não fecha. Mas quando tu olha para a questão espiritual, aí você entende o porquê dessas leis estar indo. E a gente está se aproximando do fim, já estamos no fim, se aproximando do ápice dele. Então, a tendência, infelizmente, é piorar. E a informação que a gente traz é para você, homem, casado, né? É o que o apóstolo Paulo fala. Você que está casado, não busque separar-se. E você que está solteiro, não busque casamento. Hoje é complicado, porque o nível de prostituição, de lascívia, está muito grande na sociedade. Mas você que está casado, ouça isso que a gente tem falado aqui. Eu sei que é muito pouco para te dar uma luz, muito pouco, mas você já vai entender. A mulher também que está ouvindo, aonde vocês não devem errar. Não caia nesse papo de empoderamento. Não caia, porque você vai destruir a sua família.